Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas para esse nosso encontro, que é Ritmo de Mulher, onde a gente vai falar, assim, sobre essa ciclicidade feminina, sobre o que é essa energia e como que a gente pode utilizar ela ao nosso favor, tanto nas relações, quanto no trabalho, no dia a dia mesmo. Então, é um tema bem bacana, porque é autoconhecimento puro, tá? Deixa eu aceitar aqui mais alguém que está querendo entrar. Não aparece. Então, eu vou partilhar com vocês uma tela para vocês conseguirem acompanhar aqui o que a gente vai trabalhar hoje. Só um pouquinho que não está dando certo. Vocês estão vendo a tela que eu estou partilhando? Sim. Sim? Então, beleza. Então, vamos iniciar. Então, esse encontro é sobre esse tema, né? Ritmo de mulher. O que acontece é que muitas vezes a gente, na grande maioria das vezes, a gente não aprendeu sobre esse ritmo, né? Sobre o que é esse ritmo, sobre os ciclos. E ele sim está e é o nosso ciclo menstrual. Mas o ciclo menstrual, ele não é só a menstruação. É todo o ciclo que a gente passa aí nos 28, 30 dias. E quando a gente vai falando sobre esse tema, a gente sabe também que a nossa sociedade, ela foi desenvolvida, né? Num sistema onde era visto muito a energia linear, quer dizer, o que é energia masculina. Porque os homens, eles são lineares mesmo, né? E as mulheres têm essas alterações, essas fases. Então, toda a estrutura que a gente tem de sociedade, ela não foi pensada para as mulheres. Porque se a gente pegar na história, né? Primeiro os homens que foram trabalhar, os homens que começaram a realizar as coisas. E a gente vem tentando se encaixar nessa estrutura. E aí, por falta, muitas vezes, de conhecimento também, a gente se perde do feminino, se perde realmente dessa conexão. E quando a gente começa a olhar para o ciclo menstrual, aprender sobre ele, e não é sobre entrar numa caixinha, né? É sobre realmente entender como que ele funciona para cada mulher, porque também vai mudar. Você começa a aprender, assim, qual que é a fase realmente de criatividade, qual que é a fase de introspecção, qual é a fase que você é mais ativa, porque a gente tem isso, né? Não tem semanas que vocês se acham lindas, maravilhosas, e tem semanas que, meu Deus do céu, né? Parece um negócio. Acontece isso com vocês também? Eu só aqui. E aí quando a gente não tem esse conhecimento, a gente faz o quê? A gente quer ser produtiva o tempo todo, o mês todo. Né? A gente quer seguir naquela produtividade mesmo, né? Como se a gente conseguisse dar conta de tudo. E aí a gente não consegue. Aí a gente se frustra. Aí tu fica chateada, aí tu se cobra. No relacionamento a mesma coisa. Né? Você não tá lá muito disposta, você não quer conversar, porque é chata, porque tá emburrada, porque...
E quando a gente não se conhece, a gente não tem como comunicar isso para os outros, né? Para o parceiro, para os colegas de trabalho, não tem como. Então, é sobre isso que a gente vai falar também, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí, volta, peraí. E aí, aqui eu trouxe só uma fala, né? Que quando a gente se perde desse ritmo interno, desses nossos ciclos, que é o que nós, mulheres dessa época, estamos vivendo, o que geralmente acontece? Está estressada, já acorda cansada, mesmo que durma a noite inteira, acorda cansada, já não consegue mais ter aquele raciocínio, não consegue ter criatividade, fica se cobrando o tempo todo. Se está no trabalho, se cobra porque tinha que estar em casa. Se está em casa, se cobra porque não fez o trabalho. Não tem estado de presença. Fica sempre no automático, no automático, no automático. E uma das coisas que é bem importante também é a gente tem necessidade de descansar. Depois, quando a gente for olhar essa parte do ciclo, eu vou mostrar para vocês. Mas a gente tem essa necessidade de descansar. E aí, quando a gente não descansa, a gente vai entrando nesse automático, e a coisa vai ficando cada vez mais difícil, tá? Deixa eu voltar aqui. E uma outra coisa, vocês conhecem o que representa a energia do útero? Alguém já ouviu falar para que serve o útero, além de para gestar filhos? Ou serve só para engravidar? Alguém quer partilhar? Vocês podem abrir o microfone e vocês podem mandar no chat. Tá conseguindo? Nossa, uma por vez. Criatividade. Isso. O nosso útero, ele tem essa energia de criação, né? Então, essa criação não é só criar, gestar filhos e vidas, né? Mas também são os projetos que a gente quer, os sonhos que a gente tem, a vida que a gente quer. Sabe aquela frase que fala assim, a força vem do útero? É mais ou menos isso mesmo. E só que o que acontece? O útero, imagina uma terra, um vaso, né? Que tem aquela terra que teoricamente é fértil. Mas ela é fértil quando? Quando ela está adubada, quando ela tem água, quando ela está cuidada. Agora tu começa a jogar sujeira ali dentro, começa a não cuidar. Ela não vai, o que você plantar ali não vai crescer como se ela estivesse numa terra boa. E o nosso útero não é diferente. Então a gente tem muitas memórias ali, tem uma energia gigantesca, mas a gente também tem muitas memórias. Que memórias? Memórias das relações sexuais que a gente teve, memórias de abortos, memórias dos partos, memórias da primeira menstruação, memórias da mãe, da avó, da bisa, da tataravó, até 7 gerações. Então, assim, tem uma penca de coisa ali. E aí, claro, que tem vários processos para a gente fazer limpezas uterinas, para a gente se conhecer, mas é preciso olhar para o ventre com esse potencial, porque é ali que a gente vai ter a criatividade, é ali que a gente vai ter a sexualidade, e a sexualidade, gente, não é só a energia sexual, ela não é só o sexo em si, tá? Porque a energia sexual, ela também é prosperidade, ela também é dinheiro, ela também é ação, entende? Também a tua autoestima, tá tudo relacionado. E aí, quando as mulheres têm muitos traumas nesse sentido, elas fazem o quê? Bloqueia tudo. Ai, não gosto de sexo, não quero isso, não. Aí tu vai ver, a autoestima da mulher tá lá embaixo, o dinheiro não fica, é um monte de coisa que acontece. Fora quando começa, né? Depois começa ovário policístico, mioma, endometriose, abortos, tudo isso. Tudo isso tem relação com um feminino muito ferido, tá? Ai, Camila, mas eu não sei o que é esse feminino ferido. São as dores que a gente traz. Horas causadas, assim, por histórias das mulheres mesmo,
e horas pelos homens que muitas vezes feriram as mulheres. E não é sobre culpar alguém, é sobre a gente tomar consciência disso, do quanto a gente pode, do quanto isso é potente em nós, o que a gente pode fazer com o que a gente tem. Então, esse encontro a gente vai falar sobre isso também, tá? Deixa eu voltar aqui. Isso é novo para vocês, gente? Pra quem que nunca ouviu falar sobre esse assunto dessa forma? A Cláudia, a Márcia, a Tati, quem mais? A Ivete, mais ou menos. Isso aí. Então, para vocês verem, né, gente, aqui, acredito que todas são 30 a mais, né? Não sei a Cláudia e a Márcia se são menos, mas não. Mas a gente não aprendeu isso. Mal e mal aprendeu que menstruava e que tem TPM, né? E não é só isso, é muito mais que isso. Então, assim, quando a gente fala que a gente tem que se conhecer, a gente tem que se conhecer mesmo. E uma outra coisa que nem estava aqui para me falar, mas é fato, quando uma menina menstrua, o que geralmente fazem? Ainda, não sei se ainda é assim, né? Mas mais antigamente era, vai fazer o quê? Leva no ginecologista, para ver se está tudo bem. Só que a menina não pode se olhar. Quantas de vocês já olharam a vulva de vocês, a vagina de vocês? Ai, não pode olhar. Ai, não pode se tocar. Não pode se conhecer. Então, tem muitos tabus. Tem muitos tabus. E enquanto a gente não se conhecer, não tem como eu esperar algo do outro, entende? Se eu não me conheço. E aí a gente tem que ir quebrando vários tabus, né? Porque isso, teoricamente, é feio. Ou pecado. Mas não é. Tá? Não é verdade isso. Vamos continuar aqui. E a gente vai fazer exercícios também, tá? Para vocês sentirem essa energia. Então, quando a gente se perde, né? Se perde desse feminino, se perde dos ciclos, a gente fica nesse modo automático mesmo, de acordar no automático, de fazer tudo correndo, de não ter presença, né? De não sentir o momento. E isso tudo vai nos afastando de nós. Então, a gente fica sempre cansada, não tem criatividade, é tudo um saco, é aquela coisa, né? É sobrecarregada. Que vocês devem saber muito bem como é que é. E aí, como eu estava falando para vocês, a chave de tudo isso realmente é conhecer o nosso ciclo, tá? Conhecer como que a gente funciona, como que, de repente, para mim, no momento X do ciclo, algumas coisas funcionam, mas de repente para Márcia não funciona daquele jeito, entende? As duas são mulheres, as duas são cíclicas, mas cada uma sente de uma forma e cada uma tem necessidades diferentes. Só que a gente só faz isso à medida que a gente aprende a se conhecer e aprende sobre o nosso ciclo, tá? Gente, até aqui tá ficando claro para vocês? Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? A ideia é a gente fazer uma conversa, tá? Não precisa só eu falar. Não? Dúvidas nenhuma? Pode falar, Vanessa. Camila, sabe que, para mim, pelo menos, despertou isso em mim depois que eu parei de tomar anticoncepcional, que eu me percebi que veio essa energia, as sensações, as mudanças de acordo com as fases, porque até então eu me sentia eu não tinha essa sensibilidade, não tinha essa presença do meu ser, sabe? Claro que aí vem uma série de busca de autoconhecimento e de despertar, mas assim, eu vejo que, claro, e eu tinha muitos traumas, né, muitos bloqueios, mas eu vejo que o quanto que o anticoncepcional, ele me fez perder essa percepção, essa sensibilidade enquanto mulher, sabe? Eu sei que isso não é em todas as mulheres, mas para mim foi algo assim muito ruptivo, sabe? Após que eu parei de tomar anticoncepcional.
Foi algo muito gritante, assim, nossa, eu tô me sentindo, Isso. sabe? Foi Tem, muito tem, forte para mim. tem literaturas que trazem até o termo que os hormônios, né, eles castram as mulheres. Porque é isso, você não sente, você fica ali naquele linear, né? Então, sempre no automático, mas é um automático que é bem como você falou, você não sente. E aí, à medida que você vai experimentando, é isso, tem um lado bom e daí tem as outras coisas lá que, tipo, meu Deus, eu preciso de autoconhecimento para saber lidar com isso tudo. Porque aí a gente não aprendeu, né? Então, tu tem que realmente ir Exato. aprendendo, buscando. Então, é sobre isso mesmo, é realmente sentir. E quem já me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso, sobre o sentir. Não existe a gente, às vezes a gente quer resolver alguma questão interna nossa só no entender, só aqui no mental. Não funciona, gente. Saiam dessa ilusão de, eu li um livro, eu assisti um filme, eu já sei. Isso Terapia. não Terapia é vida. tem que fazer terapia porque você tem que acessar o teu inconsciente, você tem que sentir. Então, uma das coisas que vocês podem começar a fazer, né, fica como uma dica, experimentem sentir o corpo de vocês. Eu tô com uma dor não sei aonde. Para e respira aquela dor. O que ela quer te falar? O que ela quer te mostrar? Entende? Tem algo que não tá legal. Respira aquilo lá, sente aquilo lá. Porque o que a gente faz? Eu tô com uma dor de cabeça, paracetamol. Tô com uma dor não sei o quê, mais um remedinho. Tipo, você não sente. Você não escuta o corpo. Então, você faz o quê? Você só bloqueia tudo. Aí não faz sentido, né? Então, a gente tem aí dentro de nós uma bússola incrível, mas a gente não aprendeu a usar. Aí a gente fica realmente muito perdida. Eu costumo dizer que a gente respira a maior parte do tempo para não morrer. A gente não esquece de respirar para sentir, né? Para se sentir, para estar na presença. E é como você falou ali no início, né, Camila, algo que a gente não foi ensinado a se conhecer, a se sentir, a se tocar, olhar para nossa vulva, né, colocar um espelhinho lá, Sim. se olhar, se conectar com essa grandiosidade do nosso ser. A gente viveu a maior parte do tempo no externo, né, na Sim. comparação, enfim. Aí vem muitos traumas, né? Sim. E é isso, a gente tem muitos traumas. Porque o que acontece, né? Temos os nossos traumas daqui, do momento que, né, eu fui gestada até agora, que já não são poucos, e tem toda essa história que a gente traz da ancestralidade. E tem todo o inconsciente coletivo também, né? Que as mulheres foram caladas, as mulheres foram realmente abusadas, foram humilhadas, foram traídas. Entende? E é como se essa energia ela tá reverberando, entende? E aí aos poucos a gente vai despertando, mas a gente está conectada com todas, entende? Não tem nenhum alecrim dourado que eu sou um ser de luz pleno. Não. Nessa existência não tem. Eu não acredito, pelo menos, né? Mas enfim, a ideia é trazer conhecimento para vocês e ajudar a sentir também. Então agora vamos fazer um movimento de respiração, de meditação, para vocês realmente começar a sentir, tá? Então, sentem de uma forma confortável onde vocês estão, fechem os olhos, fiquem bem, bem confortáveis. Todas estão me ouvindo bem, né? Então, vai respirando fundo. Vai inspirando bem lentamente, vai contando até 4. Aí você segura um pouquinho. E vai soltando devagar também. Inspira. E vai soltando. Vai relaxando o teu corpo. Vai relaxando o couro cabeludo. Vai sentindo relaxar a tua face. Vai relaxando os teus ombros. Relaxando o teu abdômen. As tuas costas. Vai relaxando o teu quadril.
as tuas pernas, os teus pés. E vai sentindo e visualizando uma luz dourada que ela sai dentro do teu peito, dentro do teu coração. Vai sentindo essa luz, essa vibração em você. E essa luz, essa vibração, ela vai se expandindo para todo o teu corpo. Os teus braços, para a tua cabeça, o abdômen, as pernas. Apenas sinta essa vibração. Vai soltando todas as tensões, soltando todas as preocupações. Vai tomando consciência só da tua respiração. Vai sentindo os teus pés no chão. Como se saíssem dos teus pés raízes. E essas raízes, elas vão entrando na terra, desconectando. Vai sentindo essa força. Apenas sinta. E vai vagando pelo teu corpo, percebendo as sensações. Vai tomando consciência de cada parte. O ritmo da tua respiração. Vai tomando consciência do teu corpo como um todo. Do teu corpo no espaço. E agora vai levando essa consciência lá para o teu útero. Pode ir visualizando, trazendo uma tela mental do teu útero. Bem no centro, com as trompas, com os ovários nas extremidades. Vai tomando consciência de um ovário, depois do outro. Talvez você comece a ter alguma sensação, um calor. Talvez sinta uma cor diferente. Apenas sinta. E vai visualizando agora o teu útero crescendo. Aos poucos ele vai crescendo. Ele vai crescendo, crescendo, até envolver todo o teu corpo. Vai sentindo as trompas se estendendo pelos teus ombros, os teus braços, as tuas mãos. Vai permitindo que essa energia criativa do teu útero desperte em você. Percorra pelos teus braços, pelas tuas mãos, por todo o teu corpo. Vai sentindo como vibra. E vai se sentindo totalmente conectada com esse ventre, com esse útero. E aos poucos, começa a sentir essa imagem, esse útero diminuindo novamente, devagarinho, voltando ao seu tamanho normal. Agora você se conscientizando dele, da energia. Mesmo se alguém já teve que retirar o útero, sinta a energia desse centro de poder. E toda essa energia que a gente está acessando é uma energia de criação, de criatividade. Então se permita
criar. Quem sabe nos próximos dias você sinta esse impulso de fazer algo diferente, algo criativo. Vai respirando. Cada uma no seu tempo. Quando sentir que integrou, pode ir abrindo os olhos. Todas bem? Conseguiram sentir? Sim. Mais alguém? Cláudia também, a Tati também. Ótimo. É isso, às vezes eu sempre falo que o essencial é muito simples. Então, se a gente parasse para todos os dias, né, fazer um movimento assim, muita coisa começa a mudar, gente. Muita coisa. Quem faz as jornadas comigo sabe que eu insisto muito nisso. De ter os momentos de conexão. Todos os dias. Que nem escovar os dentes. Tem que ter. E aí, agora o que a gente fez foi entrar em contato com essa energia do útero, né? Sentir, reconhecer que está aqui. Quanta informação a gente tem no nosso corpo e a gente não acessa, não olha, não escuta. E essa energia do ventre é aquilo que a gente estava falando antes, é a criatividade, é a sexualidade, a sensualidade, o prazer, tudo isso está ali dentro do útero. E aí quando você começa a escutar o teu útero, começa a ouvir, começa a sentir, você vai despertando tudo isso. Não é mágica, é um processo. Então, o convite é vocês experimentarem fazer isso. Eu vou partilhar aqui a tela de novo, que agora a gente vai entrar nessa parte que são as fases. Eu quero trazer para vocês. Vocês já ouviram falar nessas 4 fases do ciclo menstrual? Sim? Então, tem literaturas que trazem em mais fases, tá? Mas aí se torna muito complexo para a gente entender. Então, as 4 fases é muito mais prático de a gente entender e a gente se identificar, né? Que essa é a ideia, você começar a entender e conseguir ver onde você está nessa fase e como que isso reverbera na tua vida, tá? Essa é a ideia, não é, que nem eu falei para vocês, não é sobre misticismo, não, é sobre realmente aprender sobre a nossa energia, o nosso poder. E quando a gente fala de mulher cíclica, deixa eu mudar aqui, a gente também está falando, assim, da lua, a gente está falando das estações, a gente está falando do ciclo da natureza. Se vocês começarem a observar, observem as plantas, por exemplo, sei lá, um vaso lá com flor. Ele não fica florido o tempo todo, né? Tem momentos que ele está florido, daí tem momentos que vai murchar a flor, vai secar tudo, vai começar tudo de novo, vai precisar adubar. Não tem plantas que, de repente, a gente está num lugar e aí você muda ela de lugar e ela, nossa, fica linda. Ou não, ou ela estava muito bonita e você muda e ela murcha. A gente é a mesma coisa. Comecem a se observar nesse sentido, porque a gente é a mesma coisa. Então, a gente tem todas essas fases e tem os nossos lugares. Não teve situações, de repente, na vida de vocês que vocês estavam, sei lá, num trabalho, ou num relacionamento, ou numa amizade, né? E vocês não se sentiam bem? Parece assim que você era toda errada, que tudo que você fazia estava errado. Tudo, né? Sabe aquela sensação de, ai, meu Deus, só eu que passei por isso? Às vezes só não é o nosso lugar, né? E aí, como a gente não se conhece, a gente fica aceitando tudo que o outro fala. Então, quando a gente começa a fazer terapia, gente, uma das coisas muito comuns é as pessoas, principalmente as pessoas que se aproveitavam, né, das nossas fragilidades, dizer, ai, você tá muito diferente, ai, agora não dá mais para conversar com você, ai, nananã, sabe? Por quê? Porque você não tá mais só a serviço do outro, você começa a se conhecer,
e começa a ver assim, aqui não faz mais sentido para mim. Eu prefiro aqui, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Mas primeiro a gente tem que se conhecer. Senão a gente vai ouvir as coisas e vai dizer, não, eu tô errado. Eu tô sempre errado. Né? Vamos lá. E aí, agora voltando aqui para os ciclos. Eu me empolgo porque eu gosto muito desse tema, tá, gente? Eu preciso voltar aqui, senão eu fujo do assunto. Ó, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Vocês conseguem ver bem? Tá muito pequeno? Tá pequeno? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Ai, não vai dar, gente, eu acho. Peraí. Melhorou? Não, né? Só voltou. Tá, mas eu vou explicar para vocês qualquer coisa, depois eu mando lá no grupo essa imagem. Aqui, a gente tem essa mandala, que ela está dividida em 4 partes, né? Que seriam as 4 fases do nosso ciclo menstrual. Quando a gente não menstrua mais, ou quando tirou o útero por algum motivo, ainda assim a gente pode acompanhar esse ciclo, tá? Aqui nessa outra imagem tem as fases da lua. Então, quem não menstrua pode acompanhar o seu ciclo pelas fases da lua, tá? Mas vamos começar por aqui. Então, vamos começar aqui pela fase, aqui embaixo, a fase da menstruação, que é o período de sangramento, né? Então, tem mulheres que é 3 dias, 4 dias, 6 dias, mas mais ou menos isso. Essa energia é uma energia, ela é mais introspectiva. É uma energia onde a gente tem muita intuição, onde a gente tem muitas ideias, mas são ideias que não são para fora, é para dentro. É como se a gente acessasse muitas coisas lá do inconsciente. E aí, a nossa energia, geralmente ela baixa. Podem ver, geralmente quando a gente está menstruada, a gente quer fazer o quê? Quer ficar quietinha, não quer sair muito, quer ficar mais para dentro. A gente faz como se fosse até uma revisão das nossas questões. Vocês se identificam assim? Como é que vocês... Deixa eu parar aqui, peraí. Como é que vocês se sentem quando estão menstruadas? Vamos partilhar para vocês conseguirem se identificar. Ou não muda nada? Vocês ficam ativa igual? Eu fico bastante estressada. Na menstruação? Eu perco bastante a paciência, assim, tipo, coisas que antes não dava bola, eu percebo que eu fico... Tipo, às vezes uma palavra, mas parece que a pessoa falou de outro jeito, entende? Às vezes é a mesma coisa, mas aí eu me estresso. Uhum. Parece que fere, assim, sabe? Sim. É um momento mais de introspecção, né? Quem mais? Eu fico mais ansiosa. Uhum. Como é que fica a libido de vocês? Sobe. Não é regra, tá, gente? Porque para umas sobe, para outras desce. É bem diferente para cada uma. Mas na menstruação e na pré-menstruação, que a gente conhece como TPM, são movimentos que a gente vai mais para dentro, que a gente se recolhe mais, é mais introspecção mesmo. E quando vem essas questões de irritabilidade, de estresse, de choro, o que vocês geralmente fazem hoje? Assim, deu a TPM, a menstruação, o que vocês fazem com essa informação? Come chocolate, briga com o marido. O que mais? O que acontece, gente, sim, tem toda uma alteração hormonal também, né? Então, os hormônios, eles despencam. Pode falar, Vanessa. Eu como até as paredes. Eu também. Porque eu fico ansiosa, meu Deus. Eu tô comendo o tempo inteiro, preciso comer. Eu brinco que eu estou comendo emoções. Sim.
E aí, o que acontece? Quando a gente não tem esse olhar que a gente está trazendo aqui, do ciclo menstrual, a gente vai fazer o quê? Ah, eu passei lá para a menstruação, passou, acabou, deu. E aí você finge que nada aconteceu e vida que segue. Aí no outro mês, a mesma história. Daí você faz de novo. Aí no outro mês, a mesma história. E aí você continua assim. Mas o que acontece é que quando a gente está nesses períodos, a gente consegue ir lá para dentro. Então, é como a Cláudia falou, tem coisas que durante o mês não incomodaram. Só que naquele período específico, parece o fim do mundo. Porque são coisas que, de repente, você já estava saturada, que você não está mais aguentando realmente. Estava machucando. E aí você estava naquele modo assim mais... Não é desligado, mas... eu vou aguentando. E aí ali a gente não aguenta. Então, o que a gente pode fazer é observar o que eu senti, não para você resolver durante o período que você está sentindo, mas se permitir sentir. Então, eu estou sentindo o quê? Eu estou sentindo muita ansiedade. Mas o que está me causando ansiedade? Eu sinto muita raiva. Raiva do quê? O que desperta esse gatilho, entendeu? Quais os sentimentos que vêm? Porque depois que passar esse período, que vem todas essas emoções, você pode começar a olhar para tudo isso. E uma das coisas também que é bem interessante vocês observar é assim, observem como que é a menstruação de vocês. Como que está esse período de pré-menstruação e menstruação. Foi muito intenso? Foi difícil? Veio um sangue mais limpo? Veio muitos coágulos? Teve muita dor? Porque geralmente essa informação que vem no nosso ciclo menstrual, no período menstrual mesmo, e no sangue, ele reflete o que a gente viveu durante o mês. Então, será que eu me senti bem durante o mês? Será que eu estava muito acelerada? Será que eu passei muita raiva? Será que eu... Sabe? Comece a observar o que aconteceu no mês. Porque aí você começa a entender o quanto isso interfere no teu ciclo menstrual. E é um movimento, assim, realmente de autoconhecimento. Não é algo que, eu vou fazer um mês e deu. Você vai fazer pelo menos uns 2, 3 meses, tu vai lá anotar, e depois eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso. E aí vocês vão começar a se conhecer. Por exemplo, assim, eu sempre tenho enxaqueca antes de menstruar, ou na menstruação. Aí, de repente, um mês eu não tive enxaqueca. Opa, o que aconteceu esse mês? Eu fiz mais isso, eu fiz mais aquilo, eu cuidei mais de mim, eu me afastei de uma pessoa. Aí tu começa a perceber o quanto essas informações que tu vive durante o mês estão interferindo no teu dia a dia, na tua energia, na tua menstruação. E a menstruação, gente, é um oráculo que a gente tem, assim, é nosso. Então, quando a gente começa a sentir, começa a observar, nossa, é muita informação. E claro, como a Vanessa falou lá no começo, muita coisa a gente não vai conseguir compreender sozinho, a gente vai precisar de alguns processos, né? De terapia mesmo, de buscar ajuda, porque quando são as nossas questões inconscientes, geralmente, né? A gente tem um movimento inconsciente de não querer ver, de não conseguir ver. Então, isso é com vocês, é comigo, é com todo mundo. Então, quando eu tenho um processo meu, eu preciso ir para a terapeuta me ajudar a conduzir aquilo ali. É assim que funciona. Porque senão a gente fica só se enrolando, sabe? É só... Quem, né, já faz terapia sabe que a terapia, ela faz isso aqui na tua vida, né? Tipo, tu vai anos-luz à frente. Não que é milagre, não é milagre. Mas sozinha a gente demora bem mais, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí, a gente tem, falei agora da pré-menstruação e menstruação, né? Que seriam essas duas fases aqui, ó. Essa pré-menstruação, ela também é conhecida como uma fase criativa, tá? Porque é isso, é um período, assim, que ela tem essa criatividade interna, sabe? Como se fosse para dentro as ideias, não é para fora, é para dentro realmente, sabe? É como se desse muita informação, porque você acessa muitas coisas do inconsciente, né? Então ela é super interessante, tem muita inspiração, tem ideias, tem... às vezes você vê, assim, caminho, solução que você não via antes, só que você precisa se abrir para isso. Porque se você coloca na cabeça, assim,
que esse período é só um período de estresse, de dor, de comer, você fica só naquilo, você esquece de olhar para outra parte. Então, anotem isso, tá? Anotem isso para vocês começar a observar. É importante começar a observar. Aí depois vem a menstruação, né? Que é essa fase que a gente estava falando também, que aí você vai mais para dentro ainda, você se recolhe. Não é legal a gente fazer, sabe, eventos para fora, reuniões e coisa errada. Então, se você tem que fazer, por exemplo, eu tenho que fazer uma reunião, ou eu tenho que fazer algo que é muito para fora, que demanda muita energia, e você está nesse período e você sabe que você tem uma queda de energia brusca nesse período, o que você vai fazer? Você vai ter mais compreensão com você, ou você vai se dar um tempo maior para fazer aquilo, entende? Porque, de repente, é uma atividade que você faria em 2 horas. E aí, naquele período, passou 4 horas e o negócio não saiu. Mas se você sabe que é só uma fase, ok, é essa fase. Você sabe que na próxima semana você vai estar mais ativo, então você pode compensar. Faz sentido isso para vocês? Pode perguntar. Faz sentido, e por mais que eu saiba, tem uma cobrança, sabe? Sim. Vem uma cobrança. Nossa, porque passou e eu não fiz o que eu tinha que fazer, né? E aí, isso que você trouxe no início é bem importante, né? Porque é uma era de que a gente se cobra demais para dar conta de tudo, né? Sim. E aí, dessa forma, fica tendo esse olhar, fica mais leve, né? Sim. A gente consegue compreender que é assim. E essa cobrança, ela vem muito por essa dificuldade que a gente tem em descansar. A culpa em descansar, né? Já hoje eu preciso descansar. E a gente sabe que, de repente, assim, eu vou descansar ali meia hora, 1 hora, 2 horas, e depois vai render muito. Mas assim, e se essa 1 hora que eu for descansar é das 3 às 4 horas que todo mundo tá trabalhando? Nossa, não posso. Né? Aí você fica ali, sabe, insistindo, sendo que você sabe que se você parasse, descansasse, se eu fosse tomar um café, dar um ar e voltasse depois, você ia render muito. Por quê? Porque, no geral, as pessoas não têm esse conhecimento, a sociedade não tá nesse modelo, né? Então, assim, a gente né, as estranhas. Mas isso, Camila, é do brasileiro. Porque eu vivi um tempo na Europa e é muito diferente. Sabe? Eu acho que todos os brasileiros deveriam passar uma temporada lá. Vamos experimentar, então. Nossa, os primeiros meses eu falava assim, eu tô uma inútil, eu me sinto uma inútil. E aí as pessoas próximas diziam assim para mim, nossa, por que você tá falando isso? Que horrível. Mas o que é? Vivi 40 anos no Brasil nesse boom, né? Uhum. Comecei a trabalhar com 14 anos, nunca parei, aí vai para lá, é um ritmo completamente diferente, sabe? E as coisas acontecem do mesmo jeito, as coisas fluem, sabe? Então, isso foi algo muito valioso para mim. E eu lembro que em terapia, no início, assim, eu chamei o meu mentor e falei, tá bem difícil, né? Eu não estou conseguindo lidar comigo. De ver o ritmo das pessoas, e eu tô aqui, tô aprendendo uma nova língua, né? Tá tudo novo para mim e parece que não tá fluindo. Aí ele me respondeu assim: tá difícil viver leve? Tá difícil? Isso é uma realidade, gente. Porque a gente... Então é uma coisa nossa, é uma cobrança desgastante que nós temos. O modo sobrevivência, né? Que a gente tem que fazer o tempo todo, fazendo. A gente traz muito isso. E aí tá essa questão, a dificuldade de prosperar, a dificuldade de descansar. Geralmente, né? Geralmente, depois dos 35, a gente começa a ter essa consciência de, não, peraí, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? E assim, gente, que nem você falou, Vanessa, por mais que a gente saiba disso, podem observar. Vai ter momento que tu vai ver que tu tá com o pezão lá no acelerador, né? Que você já fez tudo que não é para fazer de novo. Aí você volta, não, peraí, deixa eu organizar isso aí de novo. E é assim, pra gente ir aprendendo, entende? Então, você vai, daí você volta, daí você organiza, aí daqui a pouco você se perde mais um pouquinho, daí você volta de novo, até que você consegue fluir. É muito
É assim que acontece, não adianta, não tem nem E tá tudo bem esse processo. É porque é um processo. A gente tem que entender que assim, a gente vai errar no processo. Não tem, eu vou aprender acertando tudo. Não. Isso também é uma outra crença que a gente traz, que não pode errar, que tem que estar sempre certinha, que tem que ser a boazinha. E não é assim. A gente vai errando durante o processo, a gente vai aprendendo. Mas o fato é, toda vez que eu vejo que algo está me fazendo mal, que eu vou buscar uma ajuda, opa, tá, então deixa eu ajustar aqui. Aí, fez uma... esse aqui não tá legal, deixa eu ajustar aqui. E aí, assim, a gente vai. Por isso que quem começa a fazer terapia sabe que a gente só começa, né? A gente não para. Por quê? Não que tu tem que ficar toda semana ali, mas você vai perceber que sempre vai ter algo para melhorar. A gente sempre tem algo para melhorar, né? Então, a gente vai sempre buscando. E percebem o quanto tudo isso que a gente está falando não fica só no ciclo menstrual? Não é só ali na menstruação. É o tempo todo. É o não poder descansar, é a autocobrança, é que eu tenho que ter resultado. E isso vai acontecendo o tempo todo. E eu sempre trago para vocês assim, nossa vida pessoal não está separada da profissional. A gente é uma só. Claro que a gente assume papéis diferentes, né? Mas se você não está bem na tua vida pessoal, lá no profissional também não vai render. E isso aqui, gente, é a nossa relação com a gente mesmo. Tá? Primeiro é com nós. Ok, então essas duas fases primeiro que a gente falou, elas são mais introspectivas, né? Elas vão lá para o inconsciente, elas são mais reservadas. Aí depois a gente vem para outras duas fases que são fases mais ativas, que é depois da menstruação. Então, por volta ali de 7 a 13 dias, que é a pré-ovulação. Então, é uma fase que ela já começa a ficar mais dinâmica, sabe? Já tem mais criatividade mental, já tem uma energia mais para fora, já tem mais clareza. Aquilo que estava muito confuso lá quando você estava menstruada, que parecia tudo um caos, que tudo era dramático, você começa a ter mais clareza. Ah, não era bem assim. Ah, não, né? Você vai conseguindo ter mais clareza. E vão observando, gente, se faz sentido isso para vocês, tá? Se não fizer sentido, vocês me falem. Não sinto isso. Mas geralmente é assim. Aí você volta a ter um pouco mais de concentração, consegue, sabe, parece organizar mais os pensamentos, estruturar melhor as coisas, sabe? É como se fosse um momento de criação, de dar vida, sabe? Começa a dar vida para os teus sonhos, para os teus projetos. Quem faz exercício, quem vai na academia, observa isso. Tem 2 semanas no mês, assim, que, uau, parece assim que você vai levantar todos aqueles pesos que tem lá. Ou quem dança até Deus livre, né? Então, tem essas semanas que é mais energia e as outras menos. Então, você tem que começar a observar assim, o que é bom para cada momento? O que eu posso... como é que é a palavra, meu Deus? Não se cobrar tanto, não fugiu a palavra, mas assim, se não tem essa energia para essa fase, ok, então eu não preciso me cobrar tanto aqui. Como que eu posso ajustar isso? E nem sempre a gente consegue ajustar o nosso trabalho, assim, tudo para o nosso ciclo menstrual, né? Então, assim, eu vou fazer as reuniões só ali na fase ovulatória e pré-ovulatória. Não, às vezes tu vai ter que fazer uma reunião numa TPM da vida, né? Você tá lá querendo matar quem tá do teu lado, mas, né? Então, você sabe que tá assim, já faz um chazinho, já respira, já sabe assim, não vou entrar, sabe? Porque você já se conhece. Agora, se você não se conhece, você vai colocar aquilo pro mundo. E aí, depois você vai ter as consequências, né? E não é sobre não sentir, bem pelo contrário. Vocês sentem, mas vocês têm que elaborar isso em vocês primeiro, né? Hoje foi um dia de muito peso, São dias e dias. E assim, uma frase, né? Tudo são fases. Então, as fases boas vão passar e as fases ruins também vão passar. Então, né? Levem isso para a vida. Depois dessa fase, gente, vai ter essa fase que é a mais expressiva, né? Que é da evolução. Então, assim, essa seria a fase ideal para fazer reunião, para fazer festa, para fazer network, para, sabe, trabalhar em equipe, sabe? A Cláudia que trabalha com pessoas, né, Cláudia, que faz essas reuniões, nessa fase da ovulação seria a fase mais top, para te marcar todos os eventos daquela semana, entendeu? Porque naquela semana você tá, uau! Assim, gente, não é só sobre falar, a gente vê a energia da pessoa, é diferente. Comece a observar isso em vocês. É muito diferente. Só que aquilo nem sempre você vai conseguir, né? E uma outra coisa também
Às vezes, quando você está nessa fase de pré-ovulação e ovulação, que é uma fase bem ativa, e você não consegue expressar esse movimento, pode te dar ansiedade também. Porque aí você tem muita energia e você tem que ficar ali paradinha e aquilo vai te causando ansiedade, entende? Então, quando a gente começa a conhecer isso também, isso vai aliviando também. Tudo é autoconhecimento. Tá fazendo sentido, gente? Sim? Então, vamos lá. Ó, aqui é o mesmo gráfico, tá? Deixa eu só tentar abrir aqui o negócio para ele. É o mesmo gráfico, só com algumas informações diferentes. Peraí. Nesse gráfico aqui, a gente está trazendo a informação da Lua, né? Que eu comentei ali para vocês. A gente não vai entrar nesse tema hoje, né? Para não confundir a cabeça de vocês. Mas a gente chama de lua interna, a nossa menstruação, e lua externa, a lua do céu lá, que são energias, né? Então, conforme está a lua, está as marés também. Conforme está a lua, é o momento ideal para plantar ou para colher. E a gente também tem essa energia, tá? Então, principalmente para quem não menstrua, para quem usa anticoncepcional, pode se basear muito pela lua, tá? Observa lá, na lua minguante, como que você se sente? Na lua nova, como que você se sente? Vai observando essas energias. E aqui também eu trouxe, né, ó, a fase da lua, da pré-menstruação, é a lua minguante, seria, né? E a fase mais criativa, mas aquele criativo que é interno, aumenta a percepção do subconsciente. E a fase que a gente menstrua, por exemplo, hoje eu menstruei, esse mês eu menstruei na lua cheia, eu acho que foi. Então, se eu pegar a lua cheia, ó, a lua cheia seria o momento de ovulação. Quer dizer, o meu ciclo ele não está totalmente alinhado com o ciclo da lua externa. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Isso é uma informação, entende? Nada é errado. É só informação do teu corpo. Você vai observando isso. Então, na pré-menstruação seria a lua minguante, na menstruação seria a lua nova, que é a lua escura, né? Não tem a gente não vê a lua no céu, então a gente vai para o inconsciente, tem esse foco muito interno. Aí, quando começa a fase da pré-ovulação, que é aquela semana depois da menstruação, que tu começa a ter energia de novo, vem a lua crescente. Então, a lua crescente, ela começa a ter vida, né? Então, você começa a ter energia. E aí, a fase da ovulação, que é aquele período fértil, é o período que você tá com a libido mais alta, mais se sentindo mais maravilhosa, é o período que da lua cheia, que é aquela lua enorme, maravilhosa que a gente vê no céu, tá? Então, tem essa leitura também, tá? Tem outros também, tem outros arquétipos, mas eu não vou trazer isso para vocês, porque a ideia é entender como que o ciclo funciona, tá? Como que vocês se sentem em cada fase e entender que para cada fase tem coisas que são melhores e tem coisas que não são tão legais. E aí, eu preciso fazer algo que não é daquela energia. Como que eu posso fazer aquilo de uma forma mais leve? Como que eu posso me nutrir? Como que eu posso me acolher? E, ó, duas palavras que me veio agora, acolher e descansar. São duas coisas que a gente precisa aprender a fazer, tá? Acolher e descansar. Porque a gente faz isso muito para os outros, mas para nós, às vezes, falha, né? Agora, vamos lá. Preciso que vocês falem um pouco, gente. Qual que é a maior dificuldade de vocês com relação a isso que a gente falou? Com relação aos ciclos, com relação a alguma fase? Vamos partilhar um pouquinho para a gente conseguir entender como que está afetando vocês. Ou, eu nunca percebi isso, não me dei conta disso. Me contem. Uma por vez. Cláudia, como é que você se sente? Então, Camila, quando estou nesse período
na menstruação, né, que estou menstruada, que fico mais estressada, eu falo muitas coisas que depois eu vejo eu não poderia ter falado isso, ainda mais eu que trabalho, né, com equipe. Como é que eu fui falar isso para a menina dessa maneira? E, tipo, naquele momento ali, eu não percebia, eu só, tipo, cai a ficha depois. E às vezes eu ofendo a pessoa, às vezes sou bem grossa, bem diferente do que eu sou no outro período, né? Tipo, aqueles 10, dá para se dizer 7 dias, não, 10 dias não, né? Mas 7 dias. O nível, acho que é cortisol, né, que fala, acho que estava muito elevado. E eu percebi isso tem 1 ano. Foi depois que eu parei com as atividades físicas, porque eu fazia atividade física direto. E aí, agora com a Sofia, que eu, né, eu não tenho quem deixar ela no período da manhã, então eu não estou mais fazendo atividade. Eu caminhava, tipo, 10 quilômetros, ia no cross, fazia academia. Eu acho que isso controlava. E aí eu senti nesse 1 ano que eu tô precisando ou tomar remédio, mas eu não quero fazer isso, ou voltar para a atividade, que era uma coisa que me fazia muito bem. E conhecer também, né? E depois que passa essa fase, o que você sente? Eu sinto leveza, eu sinto, tipo, tá tudo normal, Cláudia, tá tudo bem. Não sei por que você tá louqueando aí. Tipo, eu falo comigo mesmo, não sei por que você tá louca. E aí tu se culpa pelo que tu fez? Me culpa. Então, uma ideia, né? Você pode anotar o que você sentiu no momento lá. Eu senti raiva, eu senti, que saco me perguntar isso, como que não entende? Sabe? Coloca lá o que você sentiu, o que despertou aquilo. Aí depois, quando tu chegar lá na ovulação, na pré-ovulação, na ovulação, você volta e olha o que você estava sentindo. Para daí começar a entender melhor o que está acontecendo com você. Aonde que é que você tem que ajustar. Entende? Preciso comunicar diferente, preciso ensinar diferente, preciso cobrar diferente, sabe? Para não chegar naquele momento lá que você explode. Porque aí você explode, né? Isso. Você põe tudo para fora. Então, é isso, você anota ali, porque quando você está vivendo aquilo, você não vai conseguir entender, você vai sentir. Então, assim, ok, é o momento de sentir. Aí você sentiu e anota. E até é legal a gente ver depois as anotações que a gente diz, meu Deus, que dramático. Que exagero. Eu nunca parei para pensar nisso e anotar. Eu vou fazer isso. É muito legal, gente. É muito legal, porque aí tu começa a ver assim, nossa senhora, né? Agora eu tô pensando assim. O meu marido, ele fala assim pra mim, 2 dias que você fica assim, e daí depois você volta ao normal. Eu já aprendi a lidar. Praticar o autocontrole, né? Parece que o autocontrole foge totalmente nesse período. Mas é que, assim, o autocontrole não é não sentir, né? É importante você saber o que você está sentindo, não negar o que você está sentindo. Não precisa explodir nas outras pessoas, né? Mas saber o que você está sentindo, porque eu sinto raiva. Então eu tenho raiva dentro de mim. Entende? Se veio naquele período, ela tá ali dentro de você. Não é algo que o universo trouxe uma raiva só naquele dia. Não, ela estava ali. Entendeu? E ela veio à tona. Para quê? Para ser olhada. Então, em algum momento a gente olha para isso. Tá? É bem interessante. E aí é maravilhoso, porque aí a gente se conhece e pode comunicar ao parceiro, né? Exato. Por 2 dias eu tô assim. Sim. Exato, porque ele, assim, pense só, gente. Se a gente, às vezes, não se suporta, se a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, coitados deles, né? Como é que eles vão entender alguma coisa? Eles não vão saber, entende? E aquilo não é nem por mal, gente. É assim, vamos pensar realmente na estrutura que a gente tem. A gente tá aqui na faixa dos 30, 40 e a gente não aprendeu. As mulheres não aprenderam sobre o próprio ciclo. As mulheres não aprenderam sobre o próprio corpo. E aí querem que os homens entendam nós. Não tem chance, né? Não tem como. Então a gente tem que começar a fazer esse movimento. E também para poder levar para as nossas filhas, para as sobrinhas, para as próximas gerações.
conseguir falar sobre sexualidade, sobre menstruação, sobre corpo, porque senão a gente vai ficar só levando esse tabu para frente. E é aquilo que eu falo, não é sobre misticismo, gente. Às vezes, né, eu sou muito das energias, mas isso não é sobre misticismo. É fato, é hormônio, é a tua energia, tá ali, você sente. Ou você toma hormônio e você não sente, né? Mas aí você também não tem a criatividade, também não tem a libido, também não tem muita coisa que tem no ciclo. Entende? Aí as pessoas, como por falta de, muitas vezes, de conhecimento, de não saber, né, toda essa informação, todas essas energias que a gente tem acesso a esse poder, então é só para evitar TPM? É só para evitar dor? Então eu vou tomar um anticoncepcional, vou, entendeu? E eu não tô criticando quem toma. Eu também tomei até os 27 anos, quando minha filha nasceu. Dos 15 aos 27 anos eu tomei anticoncepcional. E depois não consegui mais. Então, não é sobre julgamento, é sobre se entender. Tá? Vamos lá. O que mais que tem aqui? Deixa eu partir daqui. Nossa, Camila, veio algo assim para mim compartilhar de um atendimento de ontem, que tem relação com isso que você falou. Sim. Eu estava fazendo um atendimento masculino em processo terapêutico, e aí eu estava explicando, eu sou sexóloga educacional, e aí eu estava explicando a parte fisiológica feminina e masculina, né? Mas ali dentro da questão educacional, porque como nós não fomos ensinados, os homens também não foram ensinados. E aí ele está no segundo casamento, e aí estava lá explicando, mostrando, e aí ele virou para mim e falou assim, nossa, talvez se eu soubesse disso antes eu teria salvo o meu casamento, meu primeiro casamento. Sabe? Então, o quanto que a falta de conhecimento de ambos, né? Porque aí, não é só de um, Sim. Né? De ambos interfere. Quantas separações poderiam ser evitadas, né? Pela falta de conhecimento. Imagina que, aí eu falo, e eu também vivi um casamento de 13 anos onde eu também não comunicava sobre isso, porque como que eu vou comunicar se eu nem me conheço, eu nem me sentia? Eu nem sei o que eu tô sentindo, né? Eu vivi 9 anos dopada, né? Antidepressivo, anticoncepcional. Então, uma soma, e como que você vai comunicar se você não se conhece? E, né, relatei apenas um caso de ontem, mas, assim, isso é muito corriqueiro para mim ouvir, sabe? Trabalhando essa parte terapêutica da sexualidade, né? Como tem muito tabu, muita coisa errada, como a pornografia traz uma desconexão total do corpo, sabe? É exatamente isso. E como tu falou, não é só um, é o casal, né? Não. Então, quando a gente fala sobre esses assuntos, quando a gente fala de terapia, gente, não vai refletir, não vai ser só para a mulher, né? Porque atende só mulher, porque é só mulher que vai, no meu caso, né, mais mulheres. Mas isso vai refletir lá no relacionamento, vai refletir lá nos seus filhos, vai refletir lá no teu trabalho, porque o primeiro movimento que a gente faz é com a gente. É isso, deixa eu me conhecer, deixa eu me sentir. E assim, é aquilo que eu falei lá no começo, a gente precisa sentir. E a gente tende a não querer sentir. As situações, elas vêm, e aí vai virando aquele bolo de neve, e aí eu não quero sentir, e eu não olho para aquilo. E quando eu não olho, eu não tenho a oportunidade de melhorar. Só que aí vai abrindo brechas, né? Sim, porque aí tu vai tentando, né? Esse dia eu li um livro, eu não vou conseguir lembrar como é que era o exemplo, mas dá um exemplo assim, tinha um problema, daí em vez da pessoa resolver o problema, ela ia tentando evitar aquele problema. Daí, então, assim, ela tinha que criar uma muralha, uma estrutura muito grande para evitar uma coisa que seria simples resolver. Só que ela não queria olhar para aquilo. E é isso que a gente faz o tempo todo na vida, enquanto não vai para terapia. E eu vou falar para vocês aqui, isso é uma percepção minha, tá?
as pessoas têm várias formas de começar o processo de autoconhecimento, né? Pode começar, de repente, pela terapia, pela alimentação, pelo exercício, pela oração. Só que todas elas fazem parte. E nenhuma substitui a outra, né? Então, assim, você se conhece o ciclo menstrual ou de forma terapêutica. Isso não substitui a necessidade do exercício, como a Cláudia trouxe. Entende? Não substitui. Não substitui a necessidade de uma alimentação boa. Não substitui. Não substitui a tua fé. Não substitui. Entende? Então, assim, é o conjunto. E a gente está agora estou com o Instagram aberto também, mas enfim, se quiserem me julgar, fiquem à vontade. A gente está numa fase que tem muita coisa que é muita modinha, tá? E aí vira aquela competição de você vai aqui, mas aí você não pode fazer isso. Você faz aquilo, mas você não pode fazer isso. E eu não consigo ver dessa forma. Eu consigo ver a evolução como um todo. Então, você precisa fazer o processo de autoconhecimento, que é autoconhecimento mesmo, que é terapia, que é olhar para o inconsciente, que é diferente de você ir lá, de você rezar, de você se conectar. Um não substitui o outro, mas são coisas diferentes. Não substitui a academia e não substitui a alimentação. Então, a gente tem que entender que é necessário todos esses pilares, tá? Trabalhar tudo isso na gente. A pessoa vai só fazer terapia e não vai fazer o resto? Não vai funcionar. A pessoa vai só fazer academia e não vai fazer o resto? Não vai funcionar. A pessoa vai só rezar, se ajoelhar lá? Não vai funcionar. Não vai funcionar, a gente vê que é isso. Então, é o conjunto da obra, sabe? Não é sobre, sabe, um ou outro. A gente começa por um lugar, cada um começa de uma forma. Faz sentido isso para vocês ou não concordam? Podem discordar, tá, gente? Não precisa aceitar como verdade. Sim? Não? Tudo certo, gente. Até porque, assim, nem eu, nem ninguém tá aqui para dizer o que é uma verdade absoluta. Isso não tá certo também. Então, a gente conversa e o que faz sentido para vocês, vocês vão integrando. O que não faz sentido, deixa de ladinho. Se um dia fizer sentido, beleza. Se não fizer sentido, filtre o que é bom para você, né? Porque é aquilo, o que de repente, me tocou muito, lá para Tati não fez o menor sentido. Mas lá para Márcia, de repente, nossa, fez todo sentido. Porque cada uma está no momento, cada uma tem uma consciência. E uma coisa assim que a gente vê muito nos grupos, trabalha muito nos grupos, né? É o não julgar. Não julguem, gente, porque, olha, julgar é um chicote na bunda. Volta para você que é valendo, tá? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, observar essas dificuldades, tá? Observar se, de repente, em algumas fases lá tem muita ansiedade, mas às vezes a ansiedade é só porque você tem muita energia para fora e aí você tá só sentadinho lá na frente do computador, não foi correr, não foi fazer um exercício, não foi conversar com ninguém. Daqui a pouco você tá naquela fase que é muito para fora e você ficou muito paradinho ali, pode causar uma ansiedade também. Ou, né, você precisa estar numa fase que é mais para descansar e você tá se exigindo muito fora, você pode se sentir, assim, extremamente sobrecarregada, extremamente exausta e frustrada. Então, observem isso. E assim, gente, isso aqui que eu tô trazendo é pouquíssimo perto do que tem pra gente trabalhar nesse sentido, tá? Então, deixa eu ver aqui, o que mais que eu tenho para falar para vocês. Aqui eu trouxe um pouquinho, nem preciso partilhar, quando eu comecei a observar isso, né? Esses ciclos, sentir, também não foi de novinha, eu comecei a reconhecer isso quando eu tinha 27 anos, que foi quando a minha filha nasceu, e foi meio que por necessidade, porque eu não consegui mais me adaptar aos anticoncepcionais, e a partir dali também foi vários processos de autoconhecimento, tá? De sentir, de dores, de muita coisa. E aí eu fui conhecendo, fui buscando e fui compreendendo os meus ciclos. Camila, porque você conhece, então você está resolvida 100%? Não. Porque todo mês a gente tem uma novidade. A gente vai conhecendo, a gente vai se trabalhando, a gente vai melhorando. Mas fica mais leve, gente. Fica mais leve. Porque, principalmente aquela questão, assim, de você se permitir descansar. Você... Teve uma situação, uma vez, que... Geralmente, quando eu tô para menstruar... Deixa eu parar aqui. Quando eu tô para menstruar,
eu tenho 1 ou 2 dias que me dá insônia, assim. Não durmo, não tô mal, mas não durmo. É 1 ou 2 noites. E aí eu sempre brigava com isso, né? Porque, né, tem que dormir. E ficava lá, enrolava, e ficava brava porque não dormia. E um dia eu pensei, não, mas peraí, né? Tinha conteúdo para fazer. Eu peguei o computador, fui para a sala, eu passei a noite inteira acordada. Eu não dormi, mas eu fiz os conteúdos do mês inteiro. Em uma noite. Tipo assim, a cabeça tava borbulhando de ideias. E aí eu comecei a ver, tá, peraí, olha o que eu tô desperdiçando, gente. Porque daí, de repente, lá na minha fase ovulatória, eu não consigo parar para fazer isso, porque eu tô muito agitada, entendeu? E aí eu tava jogando fora aquilo lá. Sabe quando dá aquelas viradas de chave assim? E eu não tô dizendo que vocês têm que fazer isso, né? Mas daqui a pouco vocês estão ali sentindo algo e, sabe? E não olhando para a fase que vocês estão vivendo. Então, assim, muda muito. A gente se entende muito, a gente produz muito mais, porque aí a gente começa a entender que a gente tem muita criatividade, mas a gente precisa aprender a nutrir, a gente precisa aprender a cuidar, sabe? Não é tudo, tudo acontece natural. Não, tu tem que aprender a cuidar, tu tem que aprender evoluir, nutrir. Então, é para isso que serve esse conhecimento. Certo? E aí, gente... agora deixa eu partilhar para vocês. Agora é a hora que eu convido vocês para dar o próximo passo. Que é o quê? Então, assim, a ideia desse encontro era mostrar para vocês que existe isso tudo, que a gente pode utilizar dessa energia realmente ao nosso favor, que não é uma coisa que é para uma ou para outra, né? Vocês foram se identificando conforme a gente foi falando, e o que a gente viu aqui foi realmente assim, muito pouquinho perto do que existe e como a gente pode aplicar, porque é aplicando. E o aplicar que eu digo não é tu ficar lá meia hora, 2 horas escrevendo, porque a gente sabe que não tem tempo para isso, né? Então são coisas práticas que a gente vai fazendo. Aí, deixa eu ver aqui. Então o convite para vocês é para vocês participarem do próximo evento, que vai ser o Código do Ciclo, tá? Então vai ser um workshop, vai ser online também, nesse mesmo formato que a gente está fazendo, onde vocês vão aprender, a gente vai aprofundar sobre o ciclo menstrual, sobre cada fase, como que vocês vão utilizar, as questões que são, como que vocês podem lidar com, deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui, como vocês podem lidar com cada fase, o que vocês podem fazer em cada fase. Tem um material que eu estou fazendo também, que é o que os homens precisam saber sobre cada período, o que é ideal em cada momento, sabe, desde atividades, desde qual é a energia que ela está tem mais energia naquele momento. Eu até, deixa eu ver, eu tinha um negócio que eu queria ler para vocês, deixa eu ver se eu separei aqui. Eu vou, só para vocês ter uma ideia do que a gente vai trabalhar. Por exemplo, na fase da menstruação, que é essa fase mais reflexiva, a gente falou ali algumas coisas, né? Mas olha só, as capacidades, que a gente sabe muito das dores, né? Do que sente de dores. Mas as capacidades, fazer mudanças e se comprometer com elas, sentir a intuição, a direção, a ação correta, entender intuitivamente o que os processos e os projetos precisam. O estado meditativo, ele ajuda muito, muito, e é muito mais fácil de você meditar, porque você está para dentro, você está para o inconsciente. Acessa informações do subconsciente, conexão profunda com o universo, capacidade de reavaliar atividades, imaginar de maneira positiva, diferentes futuros, soluções, objetivos, sentir uma profunda paz. E a gente não sente isso, geralmente, né? Quando você não olha para isso, você sente o quê? Só o caos aqui dentro. Aí, aqui, não vou ler tudo, tá? Mas, coisas que não funcionam bem nesse período. Ter expectativas de ser muito concentrado ou dinâmica, trabalhar com outras pessoas, fazer network, trabalhar muitas horas ou iniciar projetos nessa fase, tarefas detalhadas, pensamentos lógicos,
não dormir, fazer exercícios e esportes muito intensos também não flui, você se frustra. E aí tem mais, ó, como que a gente pode ficar atenta, quais as estratégias físicas, emocionais, tudo isso a gente vai trabalhar nesse encontro. Então, eu estou organizando esse material para trabalhar com vocês. E, ó, então a gente vai ter o quê? Vai ser assim online, tá? Começa às 19 horas também. A gente vai identificar, vocês vão aprender a identificar cada fase do ciclo menstrual de vocês, qual é o padrão emocional de cada uma, porque cada uma vai sentir de uma forma diferente, e isso é importante, vocês vão aprender como fazer esse mapeamento, e assim, é fácil, tá? Não é difícil. E vai descobrir o período ideal para cada atividade que você tem que fazer, e vocês vão receber o material também com esses resuminhos para vocês consultarem ali durante o mês, tá? Nesse plano diário, esse plano diário é isso, eu quero trazer, estou montando, vai ter todas as informações, assim, todas não, né? Mas bastante informação do que é ideal para cada período, para vocês realmente voltar ali e olhar como se fosse uma pesquisa mesmo, sabe? Vou mostrar para vocês como que vocês podem acompanhar o ciclo, porque muitas vezes as pessoas pensam assim que acompanhar o ciclo é só para quem quer engravidar ou para quem não quer engravidar, né? Mas aqui a gente já entendeu que não é sobre isso, é sobre ativar realmente esse poder que a gente tem, essa capacidade criativa, a prosperidade do feminino, gente. Mulher precisa aprender sobre isso. Não adianta tu só fazer curso lá fora e não olhar para isso. E aí, né, essa cereja do bolo, como explicar para os homens cada fase. Então, também vai ter lá as informações, dizer para eles, ó, nesse período você me trata assim, nesse período você cuida disso, bem detalhadinho, assim, para tentar ajudar. E não é só ajudar eles, né? Ajudar as relações. Porque a gente também, depois que tem um surto de TPM, por exemplo, que briga com as pessoas, a gente não se sente bem. Então, é para uma qualidade de vida mesmo. Vai ser na próxima semana, dia 26/6, às 19 horas, online, assim como a gente fez hoje pelo Meet. Vocês vão receber o acesso da gravação do workshop, então para vocês assistir, né, depois, rever, tirar dúvidas, enfim. Vão receber esse planner que eu vou estar fazendo para vocês, que é com todas essas informações que eu falei, para vocês conseguirem acompanhar o ciclo de vocês mesmos, porque é autoconhecimento, vocês vão anotando. E vocês, assim, não se cobrem de, um dia eu não anotei. Não vai morrer por causa disso. Você vai aprendendo, é algo que você vai desenvolvendo. E aí a gente vai ter também um suporte para vocês tirarem dúvidas comigo num grupo por 7 dias. Porque, de repente, lá no dia não lembrou de perguntar alguma coisa, ou foi ler o material e ficou com dúvida em alguma situação, ou lembrou de alguma coisa. Então, a gente vai ter esse suporte também, tá? E o valor, gente, é um valor bem simbólico, se a gente for pensar na transformação que isso realmente causa na nossa vida, porque muda, né? Muda a forma como você lida com você, muda a tua produtividade, os teus relacionamentos, enfim, tá? E o valor, ele é R$147 para esse workshop, para os bônus de gravação, para o planner que vocês vão receber e o acompanhamento, o suporte, né, por 7 dias. Na próxima quinta-feira, às 19 horas. Então, vocês estão convidadas a participar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. E aí vocês podem fazer pagamento por cartão. Quem precisa parcelar no cartão, dá para parcelar. Tem uma alteração de valor por conta de taxa, né? Ou dá para fazer no Pix também, como fica melhor para vocês. Como que vai funcionar? Vai ser na próxima quinta. Então, quanto antes vocês fizerem a inscrição, melhor, porque eu vou mandar para vocês um formulário. Deixa eu fechar aqui. Eu vou mandar para vocês um formulário para mim conhecer um pouquinho mais de cada uma, o que cada uma precisa, o que cada uma está buscando, a fase de cada uma. E esse formulário eu preciso pelo menos até quarta-feira, né? Então, quanto antes vocês conseguirem me mandar, melhor também. E aí, que mais? Faz o pagamento, envia o formulário, preenche o formulário, vai estar vou colocar vocês no grupo, e aí vocês vão receber também
vocês vão passar um e-mail através do formulário, e aí vocês vão receber o acesso da gravação por uma plataforma, da QIFI, tá? Então, vocês recebem um e-mail, e lá vocês vão poder acessar, vai ter o material lá também, esse material em PDF, e vai ter a gravação da aula também. Então, quando vocês quiserem acessar, quiser imprimir material, vai estar tudo lá. Certo, mulheres? Faz sentido para vocês dar esse passo? Sim. Se conhecer um pouquinho mais, vocês conseguem perceber o valor realmente do que esse processo pode transformar a vida de vocês? Porque às vezes a gente não tem essa consciência, né? E a ideia do encontro de hoje era realmente assim, mostrar para vocês o quanto isso pode transformar. Transformou muito para mim, muito mesmo, e muitas mulheres já que eu atendi, né, e foram evoluindo, mas a gente precisou passar por isso. Porque senão a gente fica lá, por exemplo, né, trabalha constelação, eu trabalho reiki, tudo ajuda, mas isso é sobre nós, sabe? É sobre o nosso corpo, a gente precisa entender, a gente precisa se entender, porque senão a gente fica vagando. E aí, quando você consegue se entender, você consegue se acolher, você consegue, sabe, ter estratégias de como lidar com cada fase. O que você precisa? E a gente vai ter isso também no workshop, né? Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar cada ferramentas em cada fase. Porque é realmente para ter um suporte. Certo? Então, mulheres, depois eu mando o link ali para vocês. Vocês podem me chamar também no privado. Mas espero que vocês venham, tá? Porque realmente é transformador. E a gente se vê na quinta-feira, então. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? E o silêncio. Gente, então gratidão, tá? Eu adoro esses encontros, adoro fazer essas trocas, essas partilhas. Acho que é muito rico para nós. Sempre a gente partilha muito, sempre a gente aprende em todos os encontros. Então, como eu sempre falo, né, tanto nos presenciais quanto aqui, participem de grupos, participem porque ninguém está aqui por acaso, ninguém veio aqui por acaso. Então, todas de alguma forma, o que foi trabalhado aqui, o que foi falado, o que foi partilhado, vai ressoar em vocês, vai ressoar em partes diferentes, tá? Mas vai ressoar. Então, gratidão, até a próxima e vejo vocês, tá bom? Beijos, obrigada.